Há momentos em que a vida parece entrar em colapso em silêncio. Você olha ao redor e sente que nada encaixa mais, como se a estrada que antes parecia segura estivesse se desfazendo bem debaixo dos seus pés. Pessoas se afastam, planos travam, o coração fica pesado, e lá no fundo nasce aquela sensação de que algo está profundamente errado. E se tudo isso não for azar, acaso ou coincidência? E se na verdade for o próprio Deus te chamando com firmeza, dizendo: filho, filha, esse caminho já não é mais o seu. Hoje, nesta mensagem, cada palavra foi preparada para te ajudar a enxergar os sinais que o céu está enviando. Fica comigo até o fim, porque em algum momento deste vídeo você vai se identificar de um jeito tão profundo que vai entender. Deus está falando com você. E antes de continuar, escreve nos comentários: Senhor, alinha o meu caminho à tua vontade. Essa simples frase é um ato de entrega, um passo espiritual que mostra que você não está aqui por acaso. Existe uma verdade espiritual que muita gente nunca percebeu. Deus não deixa ninguém que Ele ama andando rumo ao abismo sem antes acender placas de alerta no meio da estrada. Esses avisos nem sempre vêm com trovões, visões ou algo espetacular. Muitas vezes, são pequenas rachaduras no cotidiano, uma inquietação insistente que não passa, uma porta que não se abre de jeito nenhum, uma paz que desapareceu sem explicação. O céu fala em forma de incômodo, de bloqueios, de conversas que não fluem mais, de oportunidades que evaporam. E quando a pessoa não entende, tenta empurrar a vida à força, insistindo em algo que já perdeu a graça, o brilho e a presença de Deus. Neste estudo, você vai aprender a diferenciar o que é simplesmente medo humano e o que é o Espírito Santo te chamando de volta para o centro da vontade de Deus. E se essa mensagem estiver fazendo sentido para você, já deixa o like e se inscreve no canal, porque aqui diariamente você recebe direção, consolo e palavra viva para o seu espírito. Um dos primeiros sinais de que Deus está te movendo de rota é o desconforto interno. Não é apenas tristeza, cansaço ou mau humor. É como se algo dentro de você gritasse em silêncio. Você não pertence mais a esse lugar, a esse relacionamento, a esse ambiente. Pense em Jonas. Ele ouviu a ordem de Deus, decidiu fazer o contrário. E o que aconteceu? A tempestade chegou. O barco balançou, a segurança desapareceu, a paz foi embora. Deus poderia ter enviado um anjo com uma mensagem delicada, mas usou o desconforto para interromper um caminho errado. É assim também hoje. Às vezes não é o diabo te atacando, é Deus te arrancando de onde você nunca deveria ter fincado raiz. O desconforto santo é uma linguagem divina, uma sirene no espírito dizendo: volta, ainda dá tempo de corrigir a direção. Se você anda inquieto, sem se sentir em casa em lugar nenhum, não anestesie isso com distrações. Dobre o joelho e pergunte: Senhor, o que estás tentando me mostrar? Outro sinal poderoso do redirecionamento de Deus são as portas que se fecham sem explicação. Talvez você tenha orado, se esforçado, feito tudo certo, e mesmo assim o emprego não deu certo, a sociedade desandou, a viagem não aconteceu, o relacionamento não evoluiu. A primeira reação do coração é pensar: eu fracassei, Deus me abandonou, nada dá certo para mim. Mas na lógica do céu, muitas portas que se fecham são, na verdade, muros de proteção erguidos pela mão de Deus. Paulo planejou ir para certos lugares, mas o Espírito Santo o impediu 2 vezes, até abrir o caminho certo. Não era falta de capacidade, era excesso de propósito. O que parecia bloqueio era direção. Quando tudo está travando, em vez de só reclamar, faça uma pergunta madura: Senhor, essa porta se fechou porque não era para eu entrar. Deus não é Deus de desperdício. Se Ele tirou uma oportunidade da sua frente, é porque viu algo que você ainda não enxerga. Confie. Existe ainda o peso no espírito, aquela sensação de alerta que não some, mesmo quando está tudo aparentemente bem do lado de fora. Às vezes você está em um relacionamento, um negócio, uma amizade, uma prática, e nada de grave aconteceu ainda, mas algo lá dentro incomoda. Você chega em casa, deita na cama e aquele pensamento volta. Tem algo errado aqui. Esse peso não é neurose,
Não é exagero. Muitas vezes é o Espírito Santo tentando te tirar de um lugar que mais cedo ou mais tarde vai te ferir. A mão de Deus começa a pesar, não para esmagar, mas para virar o seu rosto na direção certa. Em vez de lutar contra isso, de justificar, de se enganar dizendo é coisa da minha cabeça, faça o contrário. Use esse peso como convite para examinar o coração. Pergunte: Senhor, existe algo que preciso confessar, largar, renunciar? O peso que vem de Deus nunca é para te destruir, é para te arrancar de perigos que você ainda não viu. Talvez você esteja vivendo o esvaziamento de oportunidades. Coisas que antes fluíam, agora emperram. Portas que antes se abriam com um pedido, hoje exigem 1000 tentativas e ainda assim não vão. Contatos somem, recursos secam, caminhos perdem o brilho. À primeira vista, tudo isso parece rejeição, derrota, humilhação. Mas e se for Deus secando o riacho antigo porque já reservou uma nova fonte em outro lugar? Elias viu o riacho secar, não porque Deus tivesse desistido dele, mas porque a próxima fase do propósito exigia que ele se levantasse e seguisse em outra direção. Talvez Deus esteja retirando o conforto de hoje para impedir que você construa sua vida inteira em algo que não sustenta o seu futuro. O que morre nas suas mãos pode ser exatamente o que te empurrará em direção ao que realmente foi preparado para você. A poda dói, mas é a única forma de a árvore suportar frutos maiores. Não confunda o fim de um ciclo com o fim da sua história. Outro sinal que o céu envia é o incômodo com aquilo que antes te preenchia. Lugares que eram prazerosos começam a ficar pesados. Conversas que te divertiam agora te cansam. Hábitos que antes pareciam normais começam a incomodar. É como se Deus estivesse arrancando o sabor do que te prende num nível raso, porque Ele quer te levar para águas mais profundas. Moisés viveu isso. Ele tinha posição, conforto, acesso, honra no palácio, mas tudo aquilo passou a ser pequeno diante do chamado que ardia por dentro. Quando Deus quer te tirar de um ambiente, Ele primeiro arranca o encanto dele do seu coração. Você sente que não pertence mais ali, mesmo que ainda esteja fisicamente presente. Leve isso a sério. Não é frescura. É o Espírito Santo tirando o tapete emocional para te ensinar a caminhar pela fé, não pela zona de conforto. Melhor perder o gosto por uma fase que já acabou do que insistir em viver onde Deus já não está. Muitas vezes, o convite de Deus para mudar de caminho vem acompanhado da revelação de verdades que você não via ou não queria ver. Máscaras caem, intenções reais aparecem, segredos vêm à tona. Aquilo que parecia aliança, de repente, mostra rachaduras profundas. Isso dói, porque ninguém gosta de descobrir que confiou demais no lugar errado. Mas preste atenção. Quando Deus expõe, é para libertar, não para envergonhar. Abraão só entrou em uma nova dimensão de promessa depois que se separou de Ló. Enquanto mantinha ao lado alguém que não fazia mais parte daquela fase, a visão estava limitada. Talvez Deus esteja te mostrando que certas pessoas não podem ir com você para o próximo nível. Você pode insistir, segurar, tentar manter tudo igual, mas vai travar. A luz de Deus sempre revela. O Espírito Santo não compactua com alianças que te afastam do propósito. Tenha coragem para se afastar do que ele já mostrou que precisa terminar. Há ainda um sinal profundo: a inquietação na oração. Você dobra o joelho buscando descanso e sai de lá com mais perguntas do que respostas. Chora, fala com Deus, mas parece que algo dentro de você continua em ebulição, como se a oração estivesse te cutucando por dentro. Isso não é falta de fé. Muitas vezes é um chamado para movimento. Neemias orou e jejuou, e quanto mais buscava a Deus, mais inquieto ficava até entender que precisava sair da posição de espectador e se tornar restaurador de muros. Deus usa a oração não apenas como consolo, mas como convocação. Quando a conversa com o céu começa a te incomodar, é sinal de que o céu está te entregando uma missão. Em vez de pedir apenas alívio, pergunte: Senhor, o que quer que eu faça? O que precisa mudar agora? A oração que mexe com você é a mesma que te empurra para o propósito. E há um momento em que Deus simplesmente permite que você seja empurrado para fora. Pessoas te deixam de lado.
portas se fecham ao mesmo tempo. Ambientes antes familiares viram lugares de estranhamento, e você se sente sendo retirado à força de um cenário que achava definitivo. José foi arrancado da própria casa, vendido, humilhado, esquecido, e parecia o fim. Na verdade, era o início da rota que o levaria ao palácio. Israel, confortável no Egito, precisou sentir o peso da escravidão para desejar a liberdade. Talvez o que você chama de rejeição seja apenas Deus tirando o chão para que você pare de insistir em morar onde era só passagem. Ouça isso com atenção. Nada do que Deus retirou da sua vida é essencial para aquilo que Ele ainda vai fazer. O que é essencial, Ele preserva. O que se foi era temporário. O empurrão que dói hoje é o empurrão que te livra de anos de atraso. Se você ficou até aqui, você faz parte de um grupo raro de pessoas que não desistem no meio da mensagem. Isso mostra que seu espírito está com fome de direção. Agora, quero te convidar a selar essa palavra com um gesto de fé. Escreve nos comentários: eu aceito o caminho que Deus escolher para mim. Essa frase é um compromisso, uma aliança, uma resposta ao chamado que o céu fez enquanto você ouvia. E não para por aí. Se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha este vídeo com pelo menos uma pessoa que você sabe que está perdida, insistindo em portas fechadas, em relacionamentos sufocantes ou caminhos que só geram peso. O que para você é apenas mais um compartilhamento pode ser o sinal que essa pessoa suplicava em oração. Agora, antes de sair, fica mais alguns instantes em silêncio. Deixa a música tocar, respira fundo. Agradece pelas portas que Deus vai abrir e também pelas que Ele vai fechar. Peça a Ele coragem para obedecer, sensibilidade para ouvir e firmeza para seguir pelo caminho que Ele traçou. Que o Senhor te abençoe, te alinhe e te conduza passo a passo para o centro da vontade dEle. Até o próximo vídeo.